nosso Excel. Veja bem, reparem numa coisa. Você tem aqui a data de relatório, tá certo? E aqui você tem o valor do fechamento dos relatórios. Um relatório qualquer que tem um valor de fechamento, tá? Pode ser um relatório com um DRE, uma coisa assim. É um relatório de contabilidade cujo fechamento deu de janeiro de 2021, deu 120, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, R$220. Então, o que se pede nisso aqui? Se pede a data do último relatório. Qual é a data do último relatório? Está aqui, agosto de 2021. Isso aqui, ó. Só que não, a gente vai ter que fazer isso automaticamente. E quer também saber o último valor de fechamento do relatório, que no caso aqui é o 220. Só que a gente vai usar uma função para isso. Outra coisa que se pede também, isso é um teste de empresa, a média dos três últimos dias. No caso aqui, ó, 3 dias datas, dos 3 últimos meses, desculpa. Meses. E a média dos 5 últimos meses. Então, os 3 últimos meses são esses daqui, ó. São esses caras, 200, 210, 220. E dos 5 meses são esses daqui, ó. 220, 210, 200, 142, 139. Agora, como é que se faz isso no Excel? Como é que eu pego a data do último relatório? E detalhe, esse relatório aqui, depois eu vou colocar setembro de 2021 vai ser um valor, outubro de 2021 vai ser outro valor e assim por diante. A função que a gente usa para isso é essa aqui, pessoal. Função desloc. Igual. Desloc. É André ou é o Adriano? É Adriano. A função que a gente vai utilizar aqui é essa aqui, ó. Desloc. O que faz essa função? Ela pega, ela não é desloc, não é de deslocamento, pegar um negócio e botar para outro lugar, não. Ela pega a partir de uma referência, a partir de parâmetros de deslocamento, ela vai e descobre o valor de uma célula e pega esse valor da célula e coloca na célula que eu quero. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, a data do último relatório, tá? Dessa data do último relatório. Onde é que está essa data do último relatório? Está aqui, né? Na célula A9, na A9 aqui. A data é agosto de 2021, tá vendo? Como é que eu vou pegar o dado dessa célula 9 aí, da A9, agosto de 2021? Vou usando essa célula desloc. Primeiro eu tenho que pegar uma célula de referência. O primeiro parâmetro é referência. É a célula de referência. Eu vou colocar essa aqui como célula de referência, ó. Data aleatória, aumentar essa célula A1 aqui. O segundo parâmetro é a quantidade, o segundo parâmetro é a linha, certo? É a quantidade de linhas que eu vou deslocar a partir dessa célula aqui, data do relatório, que é a A1. E como é que eu vou descobrir quantas linhas eu vou deslocar aqui? Eu poderia colocar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas não. Eu vou usar uma outra função que eu já mostrei para vocês. Eu vou colocar a função conte valores. Conte, ponto, valores, abro parênteses, e vou contar valores, todos os valores que contém essa coluna A aqui. Fecho parênteses. Só que essa linha aí, essa quantidade, essas linhas aí que eu vou utilizar, né? Quantas linhas? Se eu usar essa função conte valores, o conte valores vai me trazer o que valor? Vai me trazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que seriam 9 células que contêm valores aí. Só que quando eu for utilizar na função desloc, ela vai me apontar para a célula A10. Então, aqui eu tenho que subtrair 1 dessa quantidade de valores. Ponto e vírgula. O próximo parâmetro é a quantidade de colunas. Eu tenho a coluna A aqui.
Eu preciso da coluna B, coluna C, eu preciso deslocar para outra coluna? Não, eu vou continuar na mesma coluna. Então, eu coloco parâmetro 0. Eu vou dar Enter aqui só para vocês verem e vou explicar de novo ela para vocês. Ó. 1/8/2021, ó. É agosto de 2021, tá bom? Aqui, ó. Tá certo? Agosto de 2021, 1/8/2021 é a data do último relatório. E o último valor de fechamento? Vou explicar de novo essa mesma função. É a função desloque. O que ela faz? Igual desloque. Eu procuro uma célula de referência, que é essa aqui, e a partir dessa célula de referência, eu vou deslocar as posições entre células, entre linhas, colunas, assim, altura, largura e assim por diante, para chegar numa determinada célula e trazer esse valor dessa célula. A célula de referência é a ref, a célula de referência é a B1. Ponto e vírgula, ele pede a quantidade de linhas a partir dessa célula. E a quantidade de linhas a partir dessas células é exatamente todo o conteúdo de valores que possui a coluna B. Então, essa coluna B possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 células com valores. Se eu colocar fixo essa célula, que eu podia colocar 9, não, colocaria 8, né? O número 8. Se eu colocasse uma outra data lá na A10, colocasse, por exemplo, setembro de 2021 em valor R$300, eu já perderia o último valor de fechamento, estaria errada a minha fórmula. Então, o que eu faço? Eu tenho que colocar uma função que faça uma contagem das células que contêm valores para me trazer um valor e esse valor eu utilizar para colocar como sendo a quantidade de linhas de deslocamento a partir da célula de referência B1. Então, eu vou usar o quê? Vou usar o conte valores. Conte, ponto, valores. Valores. E vou, como único parâmetro da conte valores, vou colocar a coluna B. Fecho parênteses. Certo? Aí, o próximo, antes disso, o conte valores vai me dar um valor, possivelmente aí o valor 9. Só que esse valor 9, a partir da célula de referência, que é a B1, vai para B10, vai pular uma célula a mais, vai estar uma célula em branco. Então, o que eu faço? Menos 1, para aí ela cair exatamente na célula B9. Ponto e vírgula. E ele me pede, como último parâmetro aí, o número de colunas. Eu vou deslocar quantas colunas? Eu já desloquei, né? Eu disse que a célula de referência é a célula B1. Eu já desloquei o resultado da fórmula conte valores em termos de linhas. E agora ele está pedindo para mim, em termos de deslocamento, quantas colunas eu quero deslocar. Eu não quero deslocar nenhuma coluna, então eu coloco 0. Fecho o parênteses do Enter. Olha o que me vem, ó, R$220. Aqui está agosto de 2021 e R$220, que é a última data de relatório e a última data de fechamento. Agora, veja bem, ó, vou incluir um valor aqui. Vou colocar aqui setembro, opa, colocar 09 de 2021. Setembro de 2021. Olha, ele mudou aqui, ó, para 1/9 de 2021, aqui em cima. Nessa parte aqui, ó, ele mudou para 1/9. Só que o último fechamento, ele continuou com 220. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Esse 220 aqui está errado, porque esse aqui não é o último valor. Então, quando eu inserir uma linha aqui, eu quero que esse deslocamento aqui leve em conta somente as datas que são preenchidas. Então, nessa fórmula aqui, o que eu faço? Ao invés de conte valores BB, eu vou conte valores AA da coluna A e não na coluna B. Quando eu der Enter aqui, vai aparecer o valor 0, porque na linha, na célula B10, do lado de setembro de 21, não tem nada, ó, 0. Agora, quando eu digitar algum valor aqui, vamos digitar um valor aqui de 190, aparece 190 lá em cima.
Então, aqui eu tenho a data do último relatório e o último valor de fechamento. E ele sempre vai me dar, ó, se eu apagar isso aqui tudo, ó, vou apagar, ó, ele vai me dar sempre o último, ó, junho, ó, 1/6, junho, e R$ 200, ó, tá vendo? Se eu apagar de novo aqui, ó, ele vai 1/5, 142, é automático, ó, maio, junho, vou colocar aqui, 06 de 2021. Colocou zero o último valor do último fechamento, colocar R$ 150 aqui, ó, ele coloca R$ 150 lá. Essa função desloque, eu vou pedir para vocês exercitarem bastante ela. Eu vou fazer mais alguns exemplos dela aqui. Mas antes disso, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Você repara aqui, eu vou fazer um exemplo simples, tá certo? Vamos dizer que eu queira pegar quero pegar esse valor R$ 139 aqui. Eu quero pegar o valor dessa célula aqui, usando a desloque. Agora, vocês vão ter que dizer para mim, vai dizendo para mim, tá? Eu vou usar a função desloque. Igual desloque, ok? Primeiro parâmetro de desloque, qual é a célula de referência? Que a partir dessa célula que eu vou fazer o deslocamento entre células, colunas e linhas, para eu chegar nesses R$ 139 que está na coluna B, na linha 5, que é os R$ 139. Então, vamos pegar isso aqui, ó. Vamos pegar como referência essa primeira aqui na B1. É a referência, é a célula de referência. Tá? Que a partir dela é que eu vou deslocar, vou usar parâmetros para fazer o deslocamento para eu conseguir chegar naquele B5 lá. Mas eu não vou colocar valores assim, usando função, não. Vou colocar valores assim únicos, tá? Então, o próximo parâmetro é a quantidade de linhas. Então, veja bem aqui, ó. Nessa coluna B aqui, a B5, ela está na 1, 2, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Só que, se eu colocar a linha 5 aqui, ele vai pegar um a mais, porque ele vai fazer o deslocamento numérico. Mas vamos testar aqui, vamos dizer aqui, ó. São 5 linhas a partir desse valor de fechamento. A partir do valor de fechamento, contando ele, seria 1, 2, 3, 4, 5. Daria o 142. Mas vamos fazer o teste, vai? Vamos colocar 5, ó. 5. E colunas? Ponto e vírgula. O próximo parâmetro é colunas. Eu tenho que deslocar colunas? Não tem que deslocar. Se eu não tenho que deslocar, eu vou colocar zero. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, vou dar Enter. Ó. 142. Ele pulou um a mais. Ó. Ele não me trouxe 139. Por quê? Porque esse deslocamento 5 aqui, que é a quantidade de linhas, ele pega a partir da célula de referência, que é o valor de fechamento, a célula amarela aqui, que é a B1. Então, para começar a contar, ele conta assim, ó, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, na realidade, aqui é 4. 4 linhas. E 0 colunas. Eu dou Enter aqui, eu trouxe o 139. Tá vendo aqui o 139 que eu trouxe para cá? Perfeito? Só que é o seguinte, no caso aqui, eu quero saber a última. Então, para saber a última, seja ela 7, 8, 9, 10, 11, N, tá? Eu tenho que, dentro dessa coluna aqui, saber quantos valores tem. Para eu saber quantos valores tem, eu uso uma função chamada o quê? Conte, o quê? Ó, função conte valores. Então, vamos usar essa conte valores para saber quantos valores tem na coluna B? Vamos lá. Igual conte ponto valores, coluna B. Vou dar Enter, ó. Não preciso fechar parênteses, lembra? Vou dar Enter, ó. Trouxe 7. Então, ó, trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que esse 7 aqui, eu vou utilizar como parâmetro do meu desloque agora, ó. Ao invés do 4, usar ele como linha 4, tá? Eu quero pegar o último aqui, ó, que é o 150, que ele está no 7. Não está no 7, a gente sabe que não está no 7, porque são 7 a partir do valor de fechamento. Vou colocar 7 aqui, olha o que vai me trazer. Vai me trazer nada, ó. Vai me trazer 0. Porque ele, na realidade, ele pegou aqui, ó,
1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, não é 7, é 7 menos 1, que é 6. Aí ele vai me trazer o último valor aqui, ó, R$ 150, tá vendo? Então, para eu sempre buscar o último valor válido e digitado aqui nessa tabela, eu vou usar essa fórmula desloque, só que no lugar da linha, eu vou colocar a função conte, ponto val, abro parênteses, aqui, ó, coluna B, fecho parênteses. E lembrando daqueles 7, 8, sempre um a mais, eu subtraio 1, ó, subtraio 1. Dou Enter, olha o que me traz, ó. Opa, desculpa, eu coloquei errado aqui, ó. Desloque, contival, B1, peraí, desloque. Ah, aqui está na lins, coluna, espera um pouquinho só, contival BB. Vou fazer de novo aqui, vamos digitar direitinho, vai. Desloque, B1. Não é conte valor? É, conte valores. Fala contival. Conte valores, conte ponto valores, é que eu estou errando a digitação aqui, valores, tá ok? Aí, a coluna B, fecho parênteses, menos 1, ponto e vírgula, aí ele pede para mim a coluna. Quantas colunas eu vou deslocar? Nenhuma. Coluna 0. Fecho parênteses, dou Enter, 150, ó. 150. Se eu digitar alguma coisa a mais aqui, depois do 150, vou digitar aqui 133, ó. Ele vai me trazer agora 133. Porque no caso aqui, o conte valores passou para 8, ó. Ó, vou dar um del aqui, ó. O conte valores estava 7. Esse 7 aqui, esse conte valores aqui, é exatamente o meu parâmetro linha desse meu desloque. Só que eu subtraí 1. Para ele pegar sempre o menor valor, o valor anterior, o último valor antes daquele branco, antes dessa coluna aqui em branco. Então, sempre funciona dessa forma. Então, o que eu digitar aqui, ó, você vê que já está funcionando aqui, ó. Quando eu digitar, por exemplo, julho 07/2021, lá em cima já mudou, ó, 0 aqui. Quando eu mudar aqui, ó, para 160, por exemplo, pronto, mudou para 160 aqui em cima e mudou, ó, 160 aqui embaixo, porque eu coloquei um valor a mais aqui. Vocês entenderam que essa função desloque, ela permite que você... Isso aqui é um exemplo que acontece. A pessoa, por exemplo, está pedindo aqui a data do último relatório. Esses dados que estão aqui, muitas vezes, são dados que têm inúmeros valores. Tem lá 344 mil valores. E a atualização é feita automática, através do banco de dados, ou uma atualização vinda de um outro arquivo, de um outro programa, de um outro aplicativo. Então, essa função permite você fazer a busca, tá? Por exemplo, no caso aí, da data do último relatório e o último valor de fechamento. E, por último, ela faz melhor ainda, porque ela tem mais parâmetros. Ela tem parâmetro também, tem mais 2 parâmetros que eu não expliquei. Vou explicar a partir dessa outra parte aqui, ó, média dos últimos 3 meses. Então, dentro desses parâmetros aqui, ele quer a média dos últimos 3 meses desses valores. É a mesma coisa que pegar esses 3 últimos valores aqui, ó, vou calcular a média aqui, ó, igual média, abre parênteses, desses 3 últimos valores aqui, ó, do Enter, ó, 150,67. Essa média dos últimos 3 meses aqui vai ter que dar 150,67. Só que eu não vou fazer dessa forma que eu falei aqui, não. Eu vou fazer de maneira que a gente consiga fazer automático isso, utilizando os outros 2 parâmetros da fórmula da função desloque. Prestem atenção, ó. Aliás, vamos ver como é que é o parâmetro da função desloque. Então, desloque aqui, igual, desloque, para pessoal. Vou colocar aqui, igual, desloque. Como é que eu vejo? Como é que eu faço a busca para eu saber? Clico aqui nele,
Aí do lado aqui aparece, ó, aparece a função, ó, o help da função. Então, tá aqui, ó, print screen. Aí eu vou copiar isso aqui. Copiei, fecho e colo aqui. Pronto. Essa aqui eu copiei lá do help do Excel. Então, olha o que ele pede aqui, desloque. A ref é a célula, como no nosso caso aqui, ó, é a célula, essa célula, volume do fechamento aqui. Lins é a quantidade de linhas para baixo. Colunas é a quantidade de colunas para a direita. Aí tem esses dois últimos parâmetros aqui, a altura e a largura que a gente vai usar agora. Prestem atenção, ó. Olha o que eu vou fazer. No caso aqui, média dos últimos 3 meses. Se é média, eu vou calcular a média. Igual média, abro parênteses, do que eu vou calcular a média? Eu vou ter que apontar agora para essas últimas, fazer um desloque, para que ele aponte para essas 3 últimas células aqui, de 142, 150 e 160. Como é que eu faço? Eu uso um desloque. Ó, desloque, abro parênteses. Qual é a referência? Do mesmo jeito, é essa célula aqui, ó, B1. Ponto e vírgula. Agora eu vou querer descobrir quantos valores tem nessa coluna aí, usando o conte valores. Conte valores. Qual de quem? Da coluna B. Fecha o parênteses, só que agora, ao invés de -1, como eu quero aqui, eu quero 1, 2, a terceira aqui, ó, na 6, na B6, eu, ao invés de -1, eu vou colocar -3, ó. -3 linhas. Ponto e vírgula, o deslocamento agora de colunas continua sendo 0. Só que eu vou usar os dois últimos parâmetros, que é esse parâmetro de altura e largura. A altura é como se fosse a quantidade de células nas linhas, de linhas nas células. Então, no caso aqui, ponto e vírgula, a altura é 3. E a largura é 1, porque é uma coluna só. 1. Fecho o parênteses. Esse parênteses que eu fechei é do desloque. Vou fechar o parênteses agora da média. Dou Enter, pronto, olha, 150,67. Vamos ver aqui. Opa, 150,67. Vou colocar em amarelo aqui. 150,67 e 150,67. Só que usando o quê? A função média com desloque. Repetindo, o que é que eu fiz aqui? Vou fazer agora a mesma coisa, ao invés de 3 meses, vou fazer de 5 meses. Vai ser a média de 1, 2, 3, 4, 5 últimos meses. Seria igual mais ou menos isso aqui, ó, igual a média, abro parênteses, dos últimos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dou Enter. Tem que dar R$ 145,20. Como é que eu faço? Da mesma forma, igual, média, abro parênteses. Aí, eu vou colocar um desloque para ele posicionar nos últimos, e se posicionar nas últimas 5 células dessa coluna B aqui. Células que contêm valores. Então, eu vou colocar lá, desloque, abro parênteses. A célula de referência vai ser AB1 aqui, ponto e vírgula. A quantidade de linhas, eu vou usar conte valores, conte ponto valores. De que coluna? Coluna, tudo que tiver na coluna B de valores, fecho parênteses, só que, ao invés de deslocar 1, como é o normal para achar a última linha, deslocar 3 para achar as 3 últimas linhas, eu vou deslocar -5, para ele se posicionar exatamente aqui, nesse 135 aqui da linha 4. Ele vai se posicionar aí. Bom, ponto e vírgula. Aí ele pede a coluna, não tem que deslocar a coluna, é 0. Ponto e vírgula. Aí vem o outro parâmetro, que é exatamente esse aqui, ó. Altura e largura. A altura, eu quero que ele desloque, que ele procure, ou me some, utilize as 5 próximas células com altura em coluna
5 células. E o deslocamento em largura, que seria as colunas, eu quero só uma mesmo, só uma coluna. Dou Enter, ó. Esse primeiro parênteses é o parênteses dos sloc e o segundo parênteses estou fechando a média. Pronto, ó. 145,20. 145,20. E eu posso fazer diferente, eu posso fazer de outra forma também, se eu quiser. Aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, meses. E aqui eu coloco, por exemplo, 2. E eu utilizo o desloc fazendo uma referência nessa célula aqui, 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual, média, abro parênteses, tá? Como é que eu faria aqui? Desloc, abro parênteses, a célula de referência é essa aqui, ponto e vírgula, aí eu tenho que dar o conte valores para saber quantos valores eu tenho nessa coluna aí, nessa matriz, conte.valores, abro parênteses, em qual? Na coluna B, fecho, menos quanto? Menos quanto? Eu quero menos 2, ó. 2, ó. Menos 2 que está nesse cara aqui. Ponto e vírgula, 0, porque eu não tenho nenhuma coluna. Não tenho nenhuma coluna a mais para deslocar. Ponto e vírgula, a altura, eu quero também que seja 2. Tá? E a quantidade de largura é 1 mesmo. Fecho parênteses e dou Enter. Pronto, 155, eu vou colocar em valores aqui, porque eu não tinha preparado essa. Ó, 155, cadê os valores? Aqui. Opa, tem que ser aqui. R$155. Essa é a média. Vamos ver se é a média mesmo? De 2, ó. A média dos 2 últimos é 155, está dizendo aqui. A média dos 2 últimos meses é 155. Vamos ver? Igual, média, abro parênteses, dos 2 últimos aqui, ó. Vamos ver? 155. Vamos colocar mais um valor aqui, ó. Julho, agosto, /2021. Será que funciona assim? Pronto, aí, ó. Agosto, vamos colocar aqui 200. 200. Veja que mudou agora aqui a média dos últimos 3 meses. Aqui mudou a média dos últimos 5 meses. Vamos colocar aqui, ó, a média dos 2 últimos meses já mudou para 180. Quer ver, ó? Igual, média, abro parênteses, dos 2 últimos meses agora, não é mais 150 e 160, agora é 160 e 200. Do Enter aqui, ó, 180. Então, isso tudo aqui, o cálculo, todos esses cálculos aqui, eles vão variando, já são automáticos. Cada vez que você coloca ou tira alguma informação daqui, ó, todos os valores são atualizados. Todos os valores são atualizados. E, finalmente, só para a gente fechar, quanto tempo falta? Falta 7 minutos. 7 minutos. Só para a gente fechar agora, e esse exercício eu quero que vocês façam, é o gráfico. Gráfico da onde? Gráfico dessa tabela. Como é que você vai fazer um gráfico dessa tabela? Você clica em qualquer lugar dela, vou clicar aqui, ó, valor do fechamento. Vou clicar aqui nessa célula, valor do fechamento. Inserir. Professor, qual o gráfico que eu devo usar com esse tipo de tabela? Você clica aqui, ó, em gráficos recomendados. Ó, tá vendo aqui? Gráficos recomendados, ele vai te dar pelo menos, no mínimo, 2 ou 3 alternativas de gráficos e vai te colocar já os dados para vocês verem como fica melhor. Ó. Vou clicar aqui, ó. Cliquei aqui, ele vai me apresentar, ó, várias alternativas de gráficos. Eu vou utilizar essa aqui, ó. Essa aqui. Dou OK e ele já me vem aqui o gráfico prontinho. Opa. Ele já me vem prontinho o gráfico aqui, ó. Prontinho. E se eu alterar algum valor aqui, ó, conforme eu vou alterando o valor aqui, ó, já vai mudando tudo, ó.
e assim por diante. Só que eu quero que vocês peguem essa planilha, esse gráfico, e simplesmente mudem aqui. Ó, clique aqui, muda o nome do gráfico, ó. Dando duplo clique, você formata qualquer coisa do gráfico, ó. Você clicando aqui, ó, vou fechar aqui, tá? Formatar do gráfico. Vou mudar para cá, vou colocar mais para cá. Tem o gráfico, não tem? Então, tem aqui, ó, isso aqui se chama série, é a nossa curva. Dá um duplo clique aqui, ó, ele me aparece formatar séries de dados, ó. Abre aqui, veja o que acontece, série de dados, ó. Opções, ó. Aí você muda a cor para vermelho, tá? Tá vendo como mudou a cor para vermelho? Coloca aqui, ó, botão da direita, coloca, adiciona rótulo de dados. Eu quero que vocês fuçem tudo isso aqui. Depois eu vou fazer uma listinha de todas essas funções simples, ó, adicionar rótulo de dados. E todas essas funçõezinhas para você tem uma lista de, acho que são 18 funçõezinhas que você, 18 não, 12 funçõezinhas que você organiza o teu gráfico, deixa ele bem profissional, só 12. Então, essas 12 eu vou listar, mas eu não queria deixar vocês assim, ó, só olhando para essas 12. Eu quero que vocês peguem esse gráfico aqui, façam o diabo com ele. Chega nessa aqui, ó, muda a cor dela. Olha a caca aqui, ó, quer ver? Ó, quer ver? Ó, mudou o tema aqui. Aí você clica aqui, ó, nessa parte aqui, vai mudando tudo, ó. Muda tudo que você quiser, a largura dela, ó. Olha o que você faz, ó. Vai fazendo isso, ó. Pega isso aqui, ó, valor do fechamento, utiliza ele, ou então muda isso aqui, ó, muda o tipo de gráfico, ó, muda esse gráfico para cá, ó. Outros tipos de gráfico ó, que você utiliza, ó. Você pode mudar modelos de gráficos, ó. Eu preciso que vocês efetivamente, ó, esquema de cores, vocês vão mudando tudo, que vocês efetivamente fucem essa parte de gráfico e tirem comigo as dúvidas sobre ele. Tá? Tá bom? Assim? Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.